que o brilho incomoda, isso é verdade. Se você é bom, muito bom em algo, e tem alguém próximo de você, seja um parente, alguém que convive com você no mesmo ambiente, na mesma casa, no trabalho, ou até mesmo algum vizinho. De repente ele tem vontade de fazer aquilo que você faz, mas nunca conseguiu daquela forma que você faz, porque além de ter talento e dom e ter nascido para aquilo, você é uma pessoa dedicada. E tem as questões das oportunidades também para poder se empenhar e se dedicar àquilo que nasceu para fazer. Por esses motivos, as pessoas acabam odiando, sem mesmo conhecer você direito. É como se as pessoas tivessem algum trauma referente àquilo, uma síndrome, alguma frustração. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas tentam atrapalhar de todas as maneiras, com fofocas, com barulho. É como se você estivesse mostrando para a pessoa o tempo inteiro, quando você faz aquilo, reproduz aquilo, a incapacidade delas. E elas também sonham, né? Sonham, mas todo mundo tem um dom. Todo mundo sabe fazer algo bem feito. Então, na verdade, eu acho que as pessoas precisam descobrir qual que é o seu dom, o que você tem mais facilidade, porque é aí que você vai desenvolver, é aí que você vai conseguir fazer algo diferente, algo que outras pessoas não vão conseguir fazer, porque você vai adicionar ali a sua pitada, né? O seu tempero, a sua identidade. Então falta as pessoas se descobrirem, né? Às vezes a pessoa está insistindo demais naquilo que não nasceu para fazer, está se incomodando com quem nasceu para fazer, faz bem feito. Aí isso dá um choque dentro da pessoa e a pessoa se incomoda e odeia até quem não conhece. Então a dica que eu dou é: tome cuidado com as pessoas que convivem com você, tome cuidado com os vizinhos ao redor, porque inveja é uma doença. As pessoas são traumatizadas, são frustradas, e isso pode ser o suficiente para as pessoas te odiarem. É o seu brilho. E se a gente analisar na história, a gente vai ver muito caso, né, de pessoas que eram talentosas e fizeram história e morreram jovens, mas a morte dessas pessoas foram suspeitas. Quando a pessoa não consegue apagar o brilho dela daquelas formas que já tentaram, corre o risco até de tirar a vida da pessoa por inveja, por ódio, por se incomodar. Então eu acredito realmente que o brilho incomoda, mas pelo fato das pessoas não conhecerem o seu próprio brilho, não enxergarem o seu próprio brilho, querem insistir numa coisa que não nasceram para fazer, e se incomoda com quem faz bem, com quem nasceu para fazer. E aí se empenha a atrapalhar, porque vive em competição, como uma corrida de Fórmula 1, aquele piloto número 2 que está ali no meio para impedir com que os melhores avancem, né? Mas numa corrida de Fórmula 1, o piloto número 2 faz isso para que o piloto número 1 alcance o pódio. Nesse caso, as pessoas fazem porque elas querem ficar em primeiro, mas não tem condição. E aí se empenha a atrapalhar quem eles enxergam potencial. E isso pode ser perigoso, porque nessas tentativas de atrapalhar, a pessoa pode optar por uma forma mais agressiva, né? E é perigoso isso. Se a gente for analisar as histórias aí, a gente vai ver que muitos artistas, prodígios, pessoas talentosas mesmo, morreram de forma meio que suspeita, né?
Então tem que ter cuidado. Quando cruzaram o caminho de pessoas poderosas, né, e ganharam voz e tentaram fazer algo bom, de acordo com suas ideias, aí acabaram interferindo no meio podre e sujo, e aí vieram morrer, né? Não vou citar nomes aqui, mas tem algumas histórias que eu acho que muitos já pararam para analisar, que a morte desses ídolos foram suspeitas. Até hoje a gente não sabe realmente o que aconteceu, mas a gente deduz, né? E eu entendo que foi o brilho. O brilho deles incomodou demais. Quando eles cruzaram pessoas poderosas e corruptas, aí o pior aconteceu. Porque sempre existe um Judas por perto. Então tem que ter cuidado com o Judas. Às vezes a pessoa deu algumas moedas para aquele Judas e você confiou demais. Aquele Judas foi lá e fez o trabalho sujo. Enfim. Então, conclusão é que realmente a luz incomoda as trevas, o brilho incomoda quem está no escuro. Se você tem um brilho, tome cuidado, faça a sua parte, faça o que é seu, não perca tempo atrapalhando, atrasando a vida de ninguém. É complicado, a gente ajuda as pessoas, mas corre o risco das próprias pessoas que a gente ajudou se empenhar a atrapalhar a nossa caminhada. Mas é porque às vezes a pessoa queria ser aquilo que você é, às vezes a pessoa queria fazer aquilo que você faz e tenta e não consegue alcançar o mesmo resultado, atingir o mesmo resultado. Então as pessoas jogam sujo, entendeu? Jogam sujo, fazem fofoca, inventam história para tentar apagar seu brilho, apagar sua luz. E na pior das hipóteses, eles podem até mesmo tirar a vida da pessoa por incômodo. Mas isso deve ser algum trauma, alguma síndrome, alguma frustração. Se apegue em Deus, tenha fé em Cristo e prossiga com os seus propósitos que agradam a Deus, com base no que agrada a Deus. Não desista, insista, porque por mais que o mal queira, ele não consegue sem a permissão de Deus. Então projete os seus sonhos com base na vontade de Deus. Por mais que as pessoas tenham, elas não vão conseguir. E se Deus quer, ninguém pode impedir.